Hoje, ó, primeiro passo na justiça. O martelo da justiça vai bater, eu tenho certeza disso. Primeira audiência de instrução e julgamento na morte covarde do Gari Laudemir. Apenas um rapaz comum, apenas um trabalhador comum. Saiu de casa para trabalhar 3h50 da manhã, na madrugada fria de Nova Contagem. Voltou em um caixão. Esse caso tá aí o meu sangue. Quem tem todos os detalhes é ele, o guerreiro da notícia, o repórter Oswaldo Diniz. Boa tarde, Oswaldo. Renato Rios Neto, muito boa tarde para você. Olha, Renato, o dia fica marcado aí pelo início, do que pode vir a ser o tribunal do júri para René Júnior, de 47 anos. Ele que matou com disparo o Gari Laudemir Fernandes, 44 anos, em agosto deste ano, na região oeste da capital. Hoje, então, teve a audiência de instrução e julgamento, que é uma prévia do que pode vir a ser o tribunal do júri. Testemunhas são arroladas, inclusive pela defesa. É o momento, que a defesa jurídica tem para poder questionar, por exemplo, o inquérito concluído ou qualquer outra situação que talvez tente aí evitar que o réu vá para o júri popular, mas os indícios são muito fortes, Ele, inclusive, assumiu ter matado o Gari naquele momento ali em que houve a manobra de trânsito e ali ele desceu e acabou atirando contra a vítima. Hoje, então, como eu disse, Renato, foram 8 testemunhas arroladas, todas da acusação, e uma delas é a Eledias Rodrigues, 44 anos, que era motorista daquele veículo que o René ficou incomodado com a presença dele, o veículo da limpeza urbana. Ela comentou com a gente, então, essa sensação de chegar hoje para ser uma das testemunhas de acusação. A gente teve a sensação que esse homem, ele agiu daquela forma sobre nós, usando todo o poder socioeconômico, deixando a gente constrangido, até pelo fato da gente ser quem nós somos. Eu não consigo dormir bem, assim, tô usando medicação. O pedido que eu tenho, no fundo do meu coração, é que ele pague pelo que ele fez. Depois que ele confessou o crime, ele me escreveu uma carta para a defesa pedindo desculpa, dizendo que foi um acidente aquilo, Você acha que foi um acidente? Não, não foi um acidente. Depois que ele olhou para mim, me ameaçou, ele teve a atitude de ir embora, ele freou o carro, desceu, deixou o carregador cair, teve um tempo para repensar e mirou em direção a mim e ao Thiago. Ele atingiu o Laudemir porque o Laudemir estava à esquerda coletando lixo, ele estava com um saco na mão, ele foi em direção ao compactador para jogar o lixo dentro do compactador e ao atravessar, ele mirando em direção ao caminhão onde que estávamos eu e o Thiago, ele simplesmente tirou a direção da arma e o Laudemir, exercendo o trabalho dele, foi atingido. O que você me fala da sua rotina? Você faz a mesma rota, não faz? Como é que tá o seu dia a dia no trabalho depois desse crime? Eu estou no mesmo lugar, porque o pessoal, a comunidade do Cabana e Vista Alegre, são pessoas acolhedoras. Já era bem tratado, hoje sou mais, é um café, é um convite. Então, assim, eu resolvi encarar esse desafio de voltar para o mesmo lugar, porque não foi ninguém de lá. Então, poderia ter acontecido comigo em qualquer lugar. Não é o lugar que faz a pessoa, é uma pessoa do nível desse homem que fez tudo acontecer. Renato, outra pessoa que compareceu também foi o Thiago Rodrigues. Ele que também é uma das vítimas, que também percebeu a ameaça ali que foi imposta pelo René. E ele vai comentar conosco como é que tá a vida, Porque a gente ouviu agora há pouco que a motorista não mudou a rota dela, não pediu pra mudar, mas ele acabou pedindo e explica por quê. O carregado falou pra gente que dava opção da gente mudar, eu peguei, nós resolvemos todos os amigos lá sair da rota, não porque a gente tinha inimizade com o morador, como a motorista acabou de dizer, psicológico ali, a gente segurando o companheiro de serviço na mão, morrendo nos braços, a gente todo ensanguentado dele ali, nós tomamos essa mediativa por rodar, e ir para outro lugar. Igual eu já ouvi alguns que vêm atrás do carro, não tem paciência, ainda fala, xinga a mesma coisa. Alguns, igual eu já cansei de ouvir em algumas rotas que eu vou com alguns companheiros, passa perto deles, tirem, cuidado com o tal do René aí, hein? A gente fica triste, porque alguns levam isso pro lado da brincadeira, e levam uma coisa tão séria como se fosse nada. Eu espero que a justiça aí, não venha a ser falha, passar a mão na cabeça de gente desse nível. Repórter Oswaldo Diniz. 5h13. Olha, em relação aos garis, a gente entende que cada um tem seu jeito de lidar com a tragédia, com a dor, não é verdade? A Ellen Dias, que é a motorista, ela fez questão de continuar no mesmo trajeto, porque ela sabe, a comunidade
não tem culpa, óbvio, né? A comunidade do Vista Alegre, do Cabana, né? Pelo contrário, a comunidade sempre tratou bem os garis. Agora, já os outros ficam com aquela imagem na cabeça e preferem não fazer a mesma rota, não pela comunidade, mas pelo trauma psicológico. Então, dá para entender os dois lados, né? O que não dá para entender é como um camarada mata um ser humano desse jeito, né? Por um motivo tão fútil e banal. Isso não dá para entender. E não dá para entender também a preocupação da defesa, cheio de coisas para explicar, né? Eles pediram para a assessoria de imprensa do fórum ontem explicar que os diplomas do Renê são verdadeiros, que eles vão apresentar isso. Ô, meu filho, diploma é o de menos. Nós só queremos saber do homicídio do Laudemir. Todo respeito ao advogado, que até agora não deu nenhuma entrevista para a imprensa mineira, inclusive o espaço está aberto, mas dane-se os diplomas. E outra, a imprensa falou que é fake news porque nós apuramos com as instituições. Agora, ele falou que tem provas e tal, beleza, que ótimo que ele estudou então, só torna o crime dele pior, né? Que ele tinha toda essa bagagem e comete um assassinato dessa maneira. Então, pera lá, né, gente? Vamos explicar o inexplicável primeiro, depois a gente vai nisso aí. Mas ninguém mentiu, não. Toda a nossa apuração aqui, nós temos e-mails e tal, que mandamos para todas as instituições de ensino, que disseram que ele não tinha feito esses cursos. Mas eu tô me lixando, né? Era só mais um indício de como é uma vida de aparências, né? Uma vida de mentiras. Mas enfim, que bom que ele estudou então, mas o que a gente quer saber é por que ele matou o Laudemir. E por que ele foi malhar o bíceps e o tríceps na academia como se nada tivesse acontecido. Aí explica isso aí, né, doutor? Aí beleza. Me ajuda aí. Não, Fernanda Viegas, tá aqui na escuta também, grande Fernanda Viegas. Então, amanhã deve ser o momento que ele vai sentar tete a tete. Tete a tete eu não sei, porque talvez vai ser online, né? Com a juíza e vai falar pela primeira vez em juízo sobre esse caso, né? Vamos ver. Amanhã é o dia da defesa, que vai ter uma atuação mais incisiva, porque serão as testemunhas de defesa. Mas, gente, claro que vai ter júri popular. Claro, isso é só uma formalidade aí para que o júri popular aconteça.